Olá, meus amigos, um ótimo dia para todos nós. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos na introdução, mas não se entristeça, não fique ansioso, porque a introdução do Livro dos Espíritos são muitas informações. A introdução é realmente a introdução à doutrina dos Espíritos. Nós fizemos até o item 5, hoje nós vamos fazer o item 6. E aqui nesse item 6 você vai ver que é um apanhado, um resumo de toda a base da doutrina dos Espíritos. Então, meus amigos, é sempre com muita alegria de nós estarmos aqui estudando essa obra, que é a obra base da doutrina dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece e logo depois já vamos adentrar no nosso estudo. Então receba um grande abraço da tia e de toda a família EOS. Vamos orar? E assim, divino amigo, mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, mundo físico, mundo espiritual, a todos que estão acompanhando em seu lar, no próprio lar. Isso tudo nos mostra, Senhor, a grandiosidade da divulgação do Teu Evangelho, desta doutrina consoladora. Nós te agradecemos a oportunidade, Mestre amado, e te rogamos infinitamente sempre que nos ajude na compreensão da obra, dos textos, nos ajude a realmente refletir para que isso possa fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, para que nós possamos compreender que somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico, que a vida terrena é um lugar, é um espaço de aprendizado, mas não a nossa verdadeira morada. Amigo querido, muito obrigada. E que os nossos amigos espirituais possam mais uma vez nos conduzir, nos fortalecer e nos inspirar. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá, vamos para o item 6. Como dissemos, volta Kardec, no estudo da semana passada, nós estudamos sobre as mesas girantes. O professor Allan Kardec foi refutando, mostrando a seriedade do trabalho e por que verdadeiramente aquilo seria impossível haver um embuste ou uma mentira, mostrando realmente a seriedade do trabalho das mesas, depois logo das pranchetas. E ele fez aquele andamento mostrando que a prancheta foi a sugestão dos espíritos, mas o desejo de escrever diretamente do médium, isso já foi um impulso do próprio médium, em pegar a caneta e já começar a escrever, que aí nós retratamos, seriam os médiuns mecânicos, tá bom? Vamos ver o que o nosso professor Allan Kardec vai nos trazer hoje. Que Jesus nos conduza. Como dissemos, os seres que assim se comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Então, olha aqui já essa informação. Então, quando você perguntar, mas foi Kardec que passou a chamar os espíritos de espíritos? Não foi. Foram os próprios espíritos que designaram-se a si mesmo pelo nome de espíritos. Isso ainda quando estava no exercício das mesas girantes. Quem são vocês? Podem nos chamar espíritos, tá? E como tendo pertencido, alguns pelo menos, a homens que viveram na terra, por que ele usa o termo alguns? Alguns. Meus amigos, nós temos que entender, volta lá, nós estamos inseridos em um sistema solar, a nossa estrela, o nome da nossa estrela é Sol, mergulhado aí tem um conjunto de 8 planetas.
no nosso sistema solar. Dentro do nosso sistema solar, nós temos outros sistemas solares, acompanhado com a sua estrela, acompanhado com os seus planetas, dentro da nossa galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea, ok? Então, para pensar, só existe essa galáxia? Não, existe outras e tantas milhões de galáxias. Lembra que o universo é infinito. E cada galáxia com seu conjunto de sistemas solares, cada um com a sua estrela, cada um com seu conjunto de planeta. Tia, por que a senhora está falando isso? Para que você possa entender que Deus nunca para de criar e todos esses planetas são habitados. Nós já estudamos isso. Pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há várias moradas. Então, obviamente que o nosso Senhor Jesus, por exemplo, é um espírito que não evoluiu no planeta Terra. O nosso Senhor Jesus é um espírito que evoluiu em algum planeta, em algum sistema, que com certeza não mais existe. Por quê? Porque só o planeta Terra tem 4,5 aproximadamente, 4,5 bilhões de anos. E quem coordenou toda a construção desse planeta foi o nosso Senhor Jesus, e ele já era um Cristo. Então, para pensar. Então, isso quer dizer o quê? Que essa pleia de espíritos que também participaram da codificação, isso não quer dizer que todos eles reencarnaram no planeta Terra. Eles podem ser espíritos que evoluíram em outros planetas, mas que a convite do nosso Senhor Jesus fizeram parte não só da construção do planeta, mas como também desse processo de moralização das almas humanas, ok? Nesse processo de conduzir os filhos de Deus, seus irmãos menores, para o grau de anjos, né? Que nós vamos chamar de angelitude. Então, vamos lá. Por isso que ele diz: e como tendo pertencido alguns, pelo menos, a homens que viveram na terra, eles constituem, os espíritos, o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corpóreo. Resumimos aqui em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções, ou seja, a certos argumentos. Então, a partir desse momento, meus amigos, vocês terão como é que é? Pupurri, né? É aquela soma de várias músicas. Então, aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma, trazendo assim pontos da doutrina espírita como um todo. Então, aqui é um resumo, gente. É um apanhado que o professor Allan Kardec está fazendo. Vamos lá? Começando. Deus é eterno, tá? Então, eterno, não houve começo e não haverá fim. Por exemplo, nós podemos dizer que o espírito ele é imortal? Podemos. Teve começo e não terá fim. Mas assim, não cabe bem dentro da etimologia da palavra nós falarmos que o espírito é eterno. Porque quando a gente fala eterno, o conceito da palavra no nosso idioma português quer dizer que não houve começo e não terá fim. Então, isso cabe para o nosso Deus, nosso Pai, sim, porque não há começo. Né? A gente não tem o que se explicar. Mas para o Espírito não, tá bom? Então, Deus, ele é eterno, porque não teve começo e não terá fim. Ele é imutável, logo, ele não é absolutamente nada de ordem material, porque não muda. Então, ele é imutável e ele é imaterial. E imutável, gente, porque já é perfeito. Não tem absolutamente nada que mudar. E imaterial, então nós não podemos imaginar que Deus esteja vinculado a qualquer coisa de ordem material. Então já é tempo de nós começarmos a pensar não mais em um Deus humanizado, um Deus de barbas, cajado, cabelo branco, sentado num trono. Gente, isso passou, tá? Vamos amadurecer, nós já estamos em 2021 da era cristã. Único, exatamente único, não existem vários deuses, nós não podemos ter, o espiritismo não vem com a crença politeísta, então é o Deus único. Onipotente, às vezes a gente escuta a palavra onipotente, mas não sabe o significado, que pode tudo. Então onipotente, que pode tudo, que é todo poderoso, tá?
soberanamente justo. Então, quando você fala Deus é soberanamente justo, você não tem absolutamente nenhum direito de questionar Deus. Ele não é soberanamente justo? Então, aconteça o que acontecer na nossa vida, a gente só diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo, não tem nada errado. Se desencarnou um ente querido, desencarnou um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, de repente apareceu uma doença em você, você repete: Deus é soberanamente justo e bom. Ok? Segundo ponto, criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais, ou seja, tudo. Deus criou tudo. Outro ponto, os seres materiais constituem o mundo visível ou o mundo corpóreo. E os seres imateriais, que aqui ele vai dizer o que é matéria e o que é imaterial, seria o mundo invisível ou espiritual, isto é, dos espíritos. Então, Deus criou o universo, seres animados, seres inanimados, materiais e imateriais. Material constitui o mundo visível, o corpóreo. Seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual, isto é, dos espíritos. Gente, lembra, quando nós iniciamos esse estudo, a introdução, o que o professor Allan Kardec disse? Para uma nova doutrina, novas palavras, novos termos. Então, até o item 3, ele começou a falar o que existia e o nome que era dado e como era dado. Lembra que ele nos explicou muito bem a palavra espírita, espiritista, espiritualismo, lembra disso? Então, a partir desse momento agora, ele vai dizer assim: olha, eu vou falar agora para vocês aqui, como ele diz assim, eu vou resumir aqui em poucas palavras, diz o professor Allan Kardec, os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram. Então, a partir desse momento aqui, é espiritismo 100%, tá? E não foi Kardec que traçou esses conceitos. Não, ele diz os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram. Quem transmitiu? Os espíritos. Então, continuando. O mundo espiritual, anota isso aqui, grifa aí no teu caderno, no teu livro. O mundo espiritual é o mundo normal. O mundo espiritual é o mundo normal e é o mundo primitivo. Primitivo o quê? Primeiro. Então, antes de existir o mundo físico, material, já existe o mundo primitivo, o mundo normal, que é qual? É o espiritual. Então não pensa que foi criado o planeta para depois criar. Não, gente. O mundo espiritual, que ele vai chamar de mundo normal e o mundo primitivo, e eterno. Eterno. Porque ele não se acaba. Pré-existente e sobrevivente a tudo. Gente, soltaram uma bomba nuclear e acabou o planeta Terra. Acabou o planeta Terra, mas o mundo espiritual não acabou com a bomba nuclear. E Deus arrumará um novo planeta para nós reencarnarmos. Então, lembra aqui, o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. Se o homem de repente acabar com o planeta e destruir tudo, o mundo espiritual vai continuar existindo. Ok, gente? E ele lembra que ele é o normal e o primitivo. Então a gente começa a valorizar tantas coisas da Terra que a gente acha que o normal é aqui e que o primeiro é aqui. Não é. Outro ponto. O mundo corpóreo é secundário. Secundário é o quê? Está no segundo ponto. É de menor importância em relação ao primeiro. Então, o mundo corpóreo é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido jamais
sem alterar a essência do mundo espiritual. Então esse aqui ele vem completando o item anterior. Como ele diz, o mundo corpóreo ele é secundário, poderia deixar de existir. E aqui ele diz, os espíritos revestem olha só, o mundo corpóreo é secundário, poderia deixar de existir ou não ter existido, jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. Tá, gente? Então é bom a gente estar sempre lembrando disso. O mundo físico, ele é o quê? Secundário. O mundo primitivo, o mundo normal, é o mundo espiritual. Continua ele. Os espíritos revestem, olha aqui, gente, temporariamente um envoltório material perecível. Qual é o envoltório material perecível que o espírito se reveste? É o corpo físico. O corpo físico ele é perecível. Então, e se reveste o quê? Temporariamente, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. A liberdade de quem? Do espírito. Então, se ele restitui a liberdade, é porque quando nós estamos encarnados no corpo físico, nós estamos em regime de prisão. Prisão por quê? Porque o espírito tem praticamente todas as suas faculdades limitadas realmente. Você imagina o que é um espírito estar submetido a 5 sentidos apenas. 5 sentidos vinculados ao corpo físico. Você imagina que para eu enxergar, por exemplo, eu que tenho miopia, astigmatismo, eu ainda necessito de um objeto chamado óculos. Eu não consigo enxergar nada, estou totalmente limitada a minha visão, a minha percepção. E quando nós estamos em espírito, eu nem vou precisar desse objeto chamado óculos e muito menos do meu globo ocular, porque o espírito ele consegue enxergar 360 graus, inclusive à distância. Então, olha só, imagina o que é enxergar à distância. Então, isso para nós compreendermos, por que os espíritos falam, quando a gente encarna no corpo, que nós estamos numa condição de prisão. Porque ele fala aqui, cuja destruição pela morte do corpo lhe restitui a quem? Ao espírito a liberdade. Ok, gente? Ficou compreendido isso? Espero que sim. Outro ponto. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, olha aqui, olha só, presta atenção. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, então nós temos todo o reino animal. Nós somos, na verdade, do reino animal. Não existe o reino hominal, né? Nós estamos dentro do reino animal. E dentro do reino animal, a nossa espécie é a espécie hominal. Então, aí diz o nosso professor Kardec, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual sobre as demais. Gente, vamos desmembrar um pouquinho esse item aqui, que lá para frente nós vamos desmembrar mais ainda, mas é interessante escolher. Existe uma luta muito grande quando nós vamos falar dessa espécie humana. A espécie humana de hoje não é a mesma espécie humana das primeiras encarnações. Nós sabemos que o corpo físico, isso é ciência comprovada, que o organismo humano, ele passou sim por um processo de evolução do corpo, um processo de adaptação. O nosso corpo era coberto de pelos, mas isso nós éramos da família dos símios, mas uma espécie. E essa espécie ali foi escolhida para já habitar espírito. Agora, espírito que não começou ali, espírito que começou lá atrás no mineral.
Então habitou no mineral, habitou no vegetal, habitou num reino animal. E dentro desse reino animal, em um determinado momento, passou a habitar, já tinha. Você imagina que cada período desse, de vivência, esse espírito, ele vai adquirindo sensações e guardando na memória. Olha, meus amigos, nós já vivemos a experiência de uma célula, de um ser unicelular. Aí você vai dizer, mas como, meu amor, meus irmãos? Nós, quando vamos reencarnar, nós revivemos todas essas experiências. Porque você imagina que você vai se ligar no momento da fecundação em um óvulo. Eu, espírito, me vinculo, porque o espírito se vincula no momento da fecundação. E ele já tem, ele espírito, gravado no seu arquivo, todas essas experiências. Em uma célula, o período que ele fica ali aquático, sim, a gente não fica ali mergulhado no líquido. Então tudo isso está, porque eu não posso eu não posso viver algo, como é que eu posso dizer, tirando ali uma nota 10, me comportando muito bem naquilo que eu estou vivendo, se isso não faz parte do meu arquivo. Então toda vez que eu entro numa sala que eu não sei absolutamente o que vai acontecer ali, quase sempre eu me enrolo todo. E não é esse caso. A vivência nos seres unicelulares, a vivência nesse mundo aquático, nós já vivemos tudo isso. Isso está no nosso arquivo. Então, quando o espírito chegou, agora vai dizer assim, tia, a gente viveu essa experiência no mineral, no vegetal e todo o reino animal. Aqui na Terra, não. Não pense tão curto assim. Tia, de onde que a senhora tirou isso? Está em que livro? No livro do Bom Senso. Por que a titia chegou nessa conclusão? Quando nós vamos estudar aqui no Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec pergunta se poderia dizer que os animais têm alma. Ele diz assim, olha, a palavra pouco nos importa. Tu pode chamar do que tu quiser. Eu acho legal isso nos Espíritos, sabe? Chama do que tu quiser. Eu só quero que tu entenda uma coisa, que a distância que existe entre a alma de um homem e a alma de um animal é a mesma distância que existe entre o homem e Deus. Então, gente, quando eu li essa resposta, eu fiquei balançando assim, naquela maresia, uns 3, 4, 5 dias. Porque eu digo, meu Deus, é infinita. Então você para pensar, obviamente que eu não vivi a experiência no ser unicelular aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, a experiência já foi no reino hominal, nesse ser hominal, nessa espécie hominal, mas que começamos aqui. E nós sabemos que nem todos nós somos terrícolas. Muitos de nós já viemos de outros planetas, até porque nós aprendemos em doutrina espírita que os planetas são solidários. As reencarnações são solidárias e os planetas são solidários. Tia, o que a senhora quer falar com reencarnação solidária? O que você fez numa, você traz para outra. Tá? Isso é a solidariedade das reencarnações. E planetas solidários, você que não teve oportunidade, vai estudar o livro Renúncia. E lá você vai ver Alcione, do sistema solar de Sírios, solicitando uma reencarnação no planeta Terra. Tá bom? E o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que ninguém está fadado a viver eternamente em um planeta. Se você chegar a um grau de evolução que o planeta Terra deixa de ser uma escola para você, porque você não tem mais absolutamente mais nada a aprender nessa escola, você será direcionado a um outro planeta, como foi o caso de Alcione. Então, eu acho até legal isso, essa solidariedade, porque isso faz com que a gente abaixe a ponta do nosso nariz. Se todos nós estamos aqui no planeta Terra, se nós fôssemos espírito missionário, seríamos notícia mundial. Então, se você não é notícia mundial a nível de moral,
Então isso quer dizer que você é um terrícola, tal qual todos nós, ou seja, é um dito amazonense, um dito baré, somos farinha do mesmo saco, tá bom? Farinha do mesmo saco. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, somos espíritos praticamente no mesmo nível, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas muito parecido. Se fôssemos espíritos verdadeiramente moralizados, nós estaríamos sendo direcionados, talvez até para seres. Ok, gente? Isso tudo para nós entendermos, isso aqui, essa fala de Kardec, quando ele diz, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação encarnação é entrar na carne, tá? Dos espíritos que chegaram a certo grau de tá vendo? Espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Então já não é o espírito, o princípio espiritual que habitou no vegetal, ou no mineral, ou nos reinos menores animais. Ok, gente? Olha aqui como você vê que são detalhes, né? Para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. O que lhe dá quem? A esses espíritos superioridade moral e intelectual sobre as demais espécies animais, ok? É basicamente isso. Outro ponto, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então a alma, o termo alma, eu vou dizer que é sempre um espírito encarnado, ok? Há no homem 3 coisas. Primeira, o corpo, ou ser material, análogo, ou seja, igual aos animais. Presta atenção. Ele tem o corpo, o ser material, igual aos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. Que mais lá na frente, Kardec vai fazer a pergunta, ele diz, olha, o fluido vital é tirado do FCU, é tirado do fluido cósmico, beleza, beleza. Mas do animal difere um pouco em relação do ser humano, tá bom? Como também difere do vegetal. Isso a gente vai estudar lá na frente. Então, aqui ele diz que nós temos o corpo físico, que é igualzinho aos dos animais, é igual, tá? A nível de constituição é igual. Ok? Até da célula original, que na primeira você nem sabe a diferença. Nem sabe a diferença, exatamente. Então, a nível material não há diferença, ok? E é animado pelo mesmo princípio vital. Então, o que é animado? O corpo. O que é princípio vital? Eu gosto de dizer, princípio vital. Você está vendo aqui que a nossa irmã Simone Mioto perguntou se existia diferença entre o princípio e o fluido. É a mesma coisa. Aqui ele já está usando o quê? O princípio vital é a pilha. É ela que anima o corpo, é ela que dá vida ao corpo, entendeu? A vida orgânica, ela dá vitalidade, é a pilha que anima ali a matéria. E nós vamos encontrar essa vitalidade nas plantas, nos animais e dentro do reino animal também nós, seres humanos, ok? Ok. Segundo, então nós temos aí corpo e princípio vital. Vital é o quê? Vitalidade. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, o termo alma é direcionado a quem? O espírito encarnado. Tá? Continua mais. Terceiro, aí vem o laço. O laço que une a alma ao corpo. Princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Nós vamos chamá-lo de perispírito, tá? É o laço. Então imagina que eu tenho um corpo físico denso, grosseiro. Eu tenho um espírito que nós vamos chamar de alma quando está encarnado. E eu tenho alguém aí que é um intermediário entre um e outro, que é semimaterial, que ele chama aqui desse laço, que nós vamos chamar depois, o Kardec vai chamar de perispírito. Então, olha lá, corpo, fluido vital que anima, tá? Que é o princípio vital que anima o corpo físico. Espírito, que nós vamos chamar de alma quando está encarnado, e perispírito.
Tem assim um homem, então, duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais. Tá? Pelo corpo, ele participa da natureza. Então, ou seja, gente, se eu estou aqui encarnado e eu vivo apenas as coisas do corpo, eu estou me limitando a ser um animal. Entendeu, gente? Eu estou me limitando a ser um animal. O que me difere de um animal é a minha essência espiritual. Isso sim difere. Então, olha só. Tem assim um homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais. Porque o animal, ele come, bebe, procria, dorme, sai para caça, trabalha dentro da sua condição. A abelha trabalha, João de Barro trabalha, as galinhas lá trabalham, todo mundo trabalha. Dentro daquilo que Deus organizou. E ele trabalha para quê? Para sustentar a humanidade? Não, ele trabalha ali para... Até porque é um instinto de conservação. Ele precisa se manter, ele faz aquele trabalho. E são muito obedientes. Você não vê, você já viu algum grupo de formiga fazendo um baixo assinado, alguma coisa assim parecida contra a rainha que está lá dentro, só de bem bom? Não tem. Eles fazem aquele trabalho de uma forma... Então, tudo em a natureza trabalha. Come, bebe, dorme, procria e trabalha. Aí nós temos o humano que faz comer, beber, dormir, procriar e trabalhar. Só isso. Então ele se limita ao quê? A vida animal. Aí ele diz: tem assim um homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Que é isso que nós temos que aprender. Porque, meus irmãos, nós já vivemos milênios e milênios a experiência no reino dos nossos irmãos menores. Se nós estamos na condição de homens e já adquirimos a maturidade, vamos dizer, de espírito para desenvolver agora a moral, a inteligência, o raciocínio, então é hora de nós deixarmos de viver como bicho e realmente reconhecermos a nossa capacidade espiritual, desenvolver a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso sexto sentido, né? Isso é belíssimo. E não nos comportarmos apenas como bichos. Só instintos básicos. Eu sempre digo para vocês, quando você fala de ciúme, eu só penso nos meus animais lá em casa. 2 cachorros e um gato. E às vezes eu olho, por exemplo, eu olho para a gatinha, a Lua Cristina, ela é muito interessante. Quando ela quer alguma coisa, ela vem cheia de dengue, e se esfrega todo, e traz a cabecinha, e traz a patinha, ela quer comer. Coloquei a raçãozinha dela, pronto, acabou a conversa. Tchau e benção. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quantas vezes você não fica tão manhoso, tão gatinho, né? Tão gatinha, porque você quer alcançar um propósito, né? E a gente vê ali o Bob Marley extremamente ciumento. É um cachorro, meu Bob Marley, tá, gente? E eu tenho ali o Simba, que é um outro cachorro, que é extremamente carente. Tu chega, ele já se esfrega, ele quer um carinho, né? E faz uma cara de pobre coitado. E eu fico olhando para aqueles animais e a gente percebe que muitos comportamentos não são humanos nossos, são reminiscências do reino. São reminiscências desse período que nós vivemos. E que nós temos que superá-los. Nós temos hoje que adquirir realmente esse comportamento espiritual. Coisa mais linda é isso, né? Tem gente que confunde esse comportamento instintivo com amor, né? Sim, achando que é amor. E não é. Porque é uma experiência de muito mais tempo, de milhões de anos. E essa agora humana, que a gente tem que desenvolver a parte espiritual, é muito recente.
Comparando as duas. Comparando as duas, talvez. Mas a gente tem que parar para pensar assim. Por exemplo, nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos. Só da era cristã são mais de 2.000 anos. Só da era cristã. Só da era cristã. E quando nós falamos em reino animal, a gente já pensa assim, de um macaco pula para o humano. Não. Vamos lembrar de Revista Espírita. Vamos lembrar do planeta lá, o do Júpiter. Lembra como eram os animais lá? Não lembra? Então quando você pensa em processo de evolução, não pensa que é um salto aqui do cachorrinho para o ser humano. Não, não. Quando nós vamos estudar a Revista Espírita de 1858, tem lá, vá lá estudar Júpiter. E ali os espíritos, a encarnação lá dura aproximadamente 500 anos. Os corpos não mais necessitam de se alimentar de outros corpos, tá? Porque o sistema digestório já mudou totalmente, eles já se alimentam do ar. E quem faz o serviço pesado são os animais, que lembra muito dentro da mitologia aquele corpo metade humano, metade animal. Lembra disso? Então, gente, tem um nível de evolução dentro desse reino que aqui na Terra a gente ainda não conhece. Então não pensa que foi um salto, não foi. Não foi. Então quando nós chegamos, como ele diz aqui, ele usou o termo aqui, que ele usou um termo legal, que ele disse assim, ele usa aqui, a alma ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo, num homem, 3 coisas mais em cima, aqui. Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Então, quando nós chegamos nessa fase aqui, que nós já adquirimos inclusive o livre-arbítrio, a partir do livre-arbítrio é questão de escolha. Nós não estamos fadados a repetir os erros e viver 100% instinto, absolutamente. Nós não estamos fadados a isso. Então, é muito mais, Lígia, rebeldia. Quando Emmanuel pergunta a Emmanuel no livro Consolador sobre o processo de evolução do nosso Senhor Jesus, o que Emmanuel diz? Em uma linha reta. Em uma linha reta. Né? Nós não. A evolução do Cristo foi em uma linha reta. Não só dele, nós perguntamos dele. Mas quantos no universo? Né? Quantos no universo? Se tem um, tem mais. Se tem um, tem mais. É só uma ovelha perdida? É só uma ovelha perdida. Mas eu falei isso, eu estava pensando. Sim. Naquela descrição que André Luiz faz no Mundo Maior, da casa mental. Está lá o cérebro reptiliano como base de tudo. E o neocórtex, ele está em formação ainda. Aí o cérebro reptiliano acaba tendo muita influência ainda no ser humano. Também essa parte eu acho que... Sim. Estava pensando nessa parte. Eu sei, mas aí você para pensar assim. Ok, beleza. Mas qual é o convite que a espiritualidade nos faz? É que o espírito domine a matéria. Com pequenos esforços. É isso que a gente tem que fazer, esse exatamente. Esforço, né? Porque o que acontece? Para não deixar o nosso cérebro instintivo, reptiliano, primitivo, primário, assumir. Então, ele não tem mais força. O próprio livro dos Espíritos diz mais na frente. O que nos falta é vontade. É a vontade. Ah, mas que ele tem força. Ele tem força, claro, ele está ali, mas ele Se não ele não viria. tivesse força, sim, não precisava nem mas da presta vontade. atenção, mas não viria a outra fase de desenvolvimento se a segunda já não tivesse preparada e a próxima. Então a gente já tem o instinto, que é a base da casa mental, tem o outro e já tem uma na frente. Então é como a tia diz, por que a gente não caminha? Rebeldia. Na realidade, a gente gosta das nossas paixões. É o apego mesmo. É o apego.
Pesa, para isso que a gente está aqui. Exatamente. Ele tem uma força muito grande para a gente dominar. É. E ter vontade para a gente deixar essa parte animal para trás. A gente tem que ter vontade, tem que ter persistência. E é a vontade que diz o livro dos Espíritos. E por isso que ele Vontade usa o termo firme. Ele não diz só vontade. É a vontade firme. Por quê? Porque a luta é grande. A luta é grande. Mas é sempre assim, eu acho que... Eu sempre tenho um cuidado, sabe, Lígia? Porque senão, para quem está nos ouvindo, inclusive para nós mesmos, parece assim, não é assim mesmo a evolução, do jeito que a gente está vivendo. Não é. Se a gente não esforçar, a gente não vai evoluir nunca. Vai ficar e nós estamos falando de um grupo pequenininho chamado Planeta Terra. Lembra do nosso sistema menor que tem? E o próprio, nós vamos estudar no livro A Gênese de Allan Kardec, o Galileu Galilei chama planetinho. Então, por isso que Jesus diz, olha, eu deixei 99 e vim atrás de uma desgarrada. E eu acho legal nessa conta, ele dizendo assim, olha, 99% acerta. Imagina, é Deus, gente. Então é um grupo menor que é rebelde. E ele diz, eu vim para os doentes. Ele deu várias dicas. Então é uma condição que nós escolhemos através do nosso livre-arbítrio. E olha, Lígia, Mita, Carla, que estamos aqui juntos. A gente consegue estudar isso aqui tudinho. Consciente, acordadas, né? Nós estamos aqui consciente, acordada. Nós estamos entendendo tudo, compreendendo tudo. E no nosso cotidiano a gente não faz. E justamente para não ter isso de dizer não, porque a gente tem os instintos que são mais fortes, né? O cérebro reptiliano está aí, ele é mais forte que tem a 909. Não, ele não é mais forte, ele é mais antigo. Dizer. Ele é mais antigo, é atávico. Não, a gente tem que lutar contra ele com vontade firme, senão não vai Ele é atávico porque faz parte da evolução, ele vem primeiro. Mas ele não tem mais força. Se tivesse força, a gente não tinha que lutar. Agora sim, a gente fala dele como se ele fosse algo ruim. Ele não é ruim. Ele não é ruim. De jeito nenhum. Foi as paixões e os vícios. Isso. Ele é o primeiro degrau, a gente tem que subir. Faz parte. A gente tem que subir, ele faz parte do nosso processo de evolução. Ele não é ruim. Fomos nós que viciamos tudo. Aí que entra a rebeldia. Porque senão a gente diz que tem coisas que é impossível, não vai dar, né? Não dá. E quando se fala em evolução, a gente pensa sempre assim, não, existe uma escala, aqui, depois aqui, depois aqui. Não. Quando nós chegamos nesse nível e que é dado livre-arbítrio, o papai diz, é contigo. Tu pode fazer em 10 como tu pode fazer em 1000. Lembra quando ele encontrou o senador Públio? O que ele falou pro senador? Agora, senão só depois de séculos. Agora, olha a oportunidade. Ele podia mudar toda a história dele ali. Lívia mudou. Ele não. Né? Gente, que gostoso, né? Estudar o livro dos Espíritos. É uma delícia. Eu adoro, amo. Então nós vamos finalizar aqui. Nós não conseguimos finalizar o item 6. Eu sabia que isso ia acontecer, porque é muito material. Mas é indispensável. Quando nós entrarmos nas perguntas, nós já vamos estar tocando toda a 9ª Sinfonia de Beethoven. Porque é um resumão, né? É um resumão. Parou aqui em Laço Perispírito? Exatamente. Nós vamos fazer a próxima semana o Laço ou Perispírito. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo e de esclarecimento a todos nós. Solicitamos sempre que a espiritualidade amiga possa sempre nos fortalecer no nosso cotidiano, para que nós não venhamos mais repetir erros primitivos e antigos. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.